Lucas, capítulo 5, versículo de número 29. E fez a Jesus, Levi, um grande banquete. Fala comigo assim, um grande banquete. Em sua casa, e havia ali uma grande multidão. Fala comigo assim, grande multidão. De publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus, porque murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós lemos que Jesus, ele visitou a casa de um homem chamado Levi. Fala comigo assim, Levi. Esse Levi, ele é o mesmo Mateus, que era o homem do livro de Mateus, que escreveu o livro de Mateus, que se tornou um dos 12 apóstolos e que foi chamado por Jesus para ser um apóstolo, ser um seguidor dele, quando ele estava cometendo o seu pecado. Olha que interessante. A Bíblia diz que ele era um cobrador de impostos e ele era um homem, aliás, não vou dizer que é pecado, porque não é pecado cobrar os impostos, mas muitas das vezes os cobradores de impostos, eles eram desonestos. Eles tinham que cobrar tanto e eles cobravam outro tanto. Eles tinham que cobrar um valor e eles cobravam outro valor. E isso, independente se estava honesto o valor ou não, os judeus não gostavam de pagar imposto. Igual os brasileiros também. Ninguém gosta de pagar imposto, embora a gente pague. Mas ele estava fazendo aquilo que os judeus detestam, e no meio dessa atividade, Jesus chega, chama ele para se tornar um discípulo, chama ele para se tornar um seguidor, e ele aceita. Com isso, eu aprendo que o pecado que você cometeu ou comete, aliás, o pecado que você cometeu antes de encontrar com Jesus, não foi um impedimento para ele te escolher. Porque se ele fosse escolher pessoas sem pecado, ele ia ter muita dificuldade. Ele ia ter, não vou falar nem dificuldade, ele teria uma impossibilidade. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, quando Jesus encontra o Levi, ele estava não ali, não sei se era pecado, mas ele estava fazendo aquilo que irritava os judeus. Irritava todos os outros apóstolos, irritava toda a multidão, irritava todas as pessoas, provavelmente os pais de Jesus, todo mundo via eles com maus olhos, porque eles eram do povo judeu e eles trabalhavam para o povo romano, que era quem mandava mesmo, só que eles ficavam ali, é como se eles estivessem traindo o povo. Eles aceitavam trabalhar para os romanos, que era o povo de Roma, lá da Itália, a capital da Itália é Roma, romanos, e então eles pegavam um judeu, que era lá do meio do povo, e colocava ele para trabalhar cobrando imposto do povo judeu. Aí você imagina como que ficava a cabeça do povo com esse judeu. Eles chamavam ele de traidor, chamavam ele de traíra, chamavam ele de todos esses nomes que você pensa que poderia ser usado nos dias de hoje. E no meio dessa atividade, enquanto estava sentado ali na mesa cobrando os impostos, a Bíblia diz que Jesus, ele chamou Levi. Com isso eu aprendo que o pecado que você tem assim como fraqueza da sua vida, ou a coisa que você tem que para você é um problema, às vezes, muitas vezes, para Jesus, não vai ser um impedimento. Às vezes é um problema que vai ter que libertar com o tempo, mas não é um impedimento para ele te aceitar. Não é um impedimento para ele abraçar você no sentido de te acolher, no sentido de te aceitar, no sentido de te dizer, você é bem-vindo. Porque tem muita gente que ela tem um senso de perfeição muito grande, e ela só aceita as pessoas, ela só abraça as pessoas no sentido de incluí-las, se essas pessoas forem perfeitas, se essas pessoas não tiverem nenhum dos defeitos que elas consideram insuportáveis. Mas Jesus, ele mostra que aquilo que era insuportável para os judeus não era insuportável para ele. E Jesus, é claro, tirou ela daquela condição e então ele passou a ser um seguidor de Jesus. O que ele fazia ali antes, ele parou de fazer. O que ele fazia no passado, Jesus mudou no presente. Mas o fato dele estar naquela situação não impediu que Jesus chamasse ele. Isso mostra que Jesus tem uma coisa chamada flexibilidade, que é o quê? Um coração que não é aquela coisa certinha. Ele, na vida dele, ele era certinho, mas ele tinha paciência de aceitar as pessoas que não eram certinho. Ele era perfeito em palavras, pensamentos e atitudes, mas pessoas que não eram perfeitas em palavras, pensamentos e atitudes,
Jesus ele tinha para elas uma palavra de aceitação, de inclusão, não no sentido de dizer assim, tá tudo bem, você é assim, vai morrer assim, não. Ele aceitava que as pessoas chegassem e elas tinham que dizer que chegavam com o coração inclinado e decidido a mudar. E isso acontecia na vida de todos aqueles que entregavam a sua vida para Jesus e praticavam uma coisa chamada arrependimento. O que é o arrependimento? A tradução da palavra arrependimento, ela, em alguns casos, ela representa a palavra conversão. Quando você está indo com o carro aqui, se tiver lá na frente uma conversão, você vai e na conversão você volta, você converge, você volta no caminho. Então, uma pessoa que está vivendo de uma maneira, quando ela tem a sua conversão a Deus, ela se converte. E o que ela está querendo dizer? Ela estava vivendo de um jeito e agora ela vai mudar a maneira dela de viver. Para quê? Para que Deus possa se agradar dela, não que Deus possa recebê-la, porque Ele recebe ela antes dela mudar. Ele recebe a pessoa antes dela ser liberta. Ele recebe a pessoa antes dela parar de pecar. Ele recebe a pessoa antes dela se tornar um dizimista e ofertante fiel. Ele recebe a pessoa antes dele se tornar uma esposa e um esposo, um marido, de acordo com a palavra de Deus. Antes da pessoa mudar qualquer coisa, antes do jovem ser liberto da pornografia, Jesus já diz para ele, vinde após mim. Então você precisa ter em mente que o coração de Jesus não é mude e venha. O coração dele é venha e mude. Venha e pare com isso. Venha e pare com aquilo. É no processo da caminhada. É no caminho com Jesus que as pessoas vão sendo libertas. E o diabo, sabendo disso, ele lança na mente das pessoas para elas mudarem primeiro. E a pessoa aceita aquele pensamento e diz, eu tenho que mudar. E então eu vou para Jesus. E ela fica tentando na força do braço uma coisa que só pode acontecer pelo poder de Deus. Então entenda que o pecado que a pessoa tem não é impedimento para ela ser aceita por Jesus na hora de chegar. Ele pode ser um impedimento para ela avançar, para ela crescer, para ela ser útil nas mãos dele, que é o que Deus tem para todo mundo. Mas aquela chegada inicial, Jesus ele tem um senso de flexibilidade nesse sentido grande. Para quê? Porque ele sabe que se ele não tiver esse senso, não tem como a pessoa vir. Porque todo mundo precisa deste senso de misericórdia de Deus, que é o que? Aceitar a pessoa com as suas mazelas, aceitar as pessoas com as suas dificuldades, para que ela tenha a mínima chance de mudar. Tem gente que muda, tem gente que não muda. Tem gente que muda mais rápido, tem gente que muda mais demorado. Mas todos aqueles que se entregam a Jesus, a palavra dele para eles é uma palavra de aceitação. O segundo ponto é que na casa daquele homem tinha um grande banquete e uma grande multidão. Então nós aprendemos que dentro dos textos nós vamos extrair o que nós podemos esperar de Jesus. O que nós podemos esperar de Jesus quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida. Então, este homem, na casa dele, ele deu um grande banquete para uma grande multidão. Então eu percebo que numa casa onde Jesus foi aceito, detalhe, aquele homem tinha sido convidado antes para ser discípulo, e aqui ele já tinha aceitado. Então ele aceitou Jesus na sua vida e na sua casa. E o que tem na casa de uma pessoa que segue a Jesus e obedece os princípios financeiros de Jesus? Ela pode ter prosperidade e ela pode abençoar muitas pessoas. E uma das coisas que Deus faz na minha e na sua vida, e Ele quer fazer, é prosperar-nos financeiramente, abençoar a nossa vida financeira. Então, uma casa onde Jesus é aceito não só para salvar, mas também para ser Senhor, para mandar, para dizer, para mudar isso, para mudar aquilo, para orientar como deve ser a vida financeira. Com o passar do tempo, essa pessoa ela vai experimentar uma coisa chamada prosperidade. E o sinal da prosperidade nesse versículo aqui é que ele tinha condição de dar um grande banquete, e esse grande banquete era para uma grande multidão. Um banquete não é uma comida, vou fazer um arroz com feijão aqui e um frango frito e vão dar aqui para a multidão. Esse não é um banquete, isso é a comida do dia a dia. A Bíblia diz que ele fez um grande banquete, ou seja, é como se fosse comida de festa. É como se fosse ali uma festa de casamento, né? O tipo da comida, o tipo da refeição que era dada, não era aquela comida qualquer, era uma comida cara. E aquele homem conseguiu pagar, mesmo ele já tendo abandonado a função antiga dele. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, além de te abençoar, ele te dá condição de abençoar outras pessoas. Não tem como uma pessoa que é fiel, não tem como uma pessoa que está totalmente entregue a Jesus
ficar na prova muito tempo. Ela pode passar uma fase de prova. Ela pode passar uma fase de dificuldade. Mas se ela está sempre tendo que pegar um dinheiro emprestado, se ela está sempre tendo que pedir uma xícara de açúcar, um copo de arroz no vizinho, isso pode acontecer numa fase na vida de alguém. Mas se ficar sempre, aquela pessoa que a fama dela é de que ela pede ajuda. A fama dela é de que ela precisa de um socorro. A fama dela é de que ela sempre é ajudada e nunca é quem ajuda. Isso deve acontecer, porque essa pessoa, talvez, ainda que seja salva, ainda que seja de Deus, ela não abraçou para a sua vida financeira os princípios de Jesus. Ela não recebeu Jesus com as suas palavras, os seus ensinamentos na área financeira. Porque quando você aprende de Jesus o que ele diz sobre o dinheiro, com o tempo, você pode passar um tempo de crise, você pode passar um tempo de dificuldade, mas vai chegar um tempo que as coisas vão começar a se organizar e que você vai começar a perceber que você vai olhar e vai dizer assim, nossa, eu nem lembro a última vez que eu não tinha 50 reais. Você vai parar e falar assim, nossa, quando foi a última vez na minha vida que eu não tinha 50 reais? E você vai tentar e não vai lembrar. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa que sempre vai ter para poder gastar, para poder usufruir e também para poder abençoar. E isso acontece depois de um tempo, você praticando aquilo que Jesus ensina. Quando os pães foram multiplicados e sobrou, ele disse, pega os pães e guarde para que nada se perca. O que é que ele ensina ali? Jesus não se agrada de desperdício. Então, uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas ela não abraça esse ensinamento de que não é bom o desperdício, ela lá na frente, ela vai perceber que ela poderia estar melhor e não vai estar. Por quê? Porque ela vai estar colhendo o fruto da escolha dela, de não se preocupar em evitar desperdícios. Então, que você possa ver, tem vários princípios na palavra de Deus acerca da vida financeira. Tem um princípio que diz, dai e se vos dará boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Está falando de quê? De você ser generoso com as pessoas e Deus vai fazer aparecer no seu caminho pessoas generosas com você. A Bíblia fala de também honrar a Deus com a primeira parte do que você ganha. Isso faz com que venham transbordar os seus celeiros. Na época eles guardavam o trigo no celeiro, então usa ali a linguagem da época. Então quando você vai pegando todos os princípios, evitando o desperdício, a Bíblia diz que você tem que multiplicar o talento, você tem que pegar o que você tem que trabalhar para multiplicar. Porque tem pessoas que o dinheiro que ela ganha é só o que vem. Ela não consegue pegar o que vem e tentar fazer daquele dinheiro mais. E Jesus já mostrou na palavra dele que esse é uma boa ideia. Então quando você põe em prática tudo que Jesus falou sobre dinheiro, ou seja, você recebe Jesus na sua vida financeira, é natural que com o tempo você vai poder dar para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus convidados, um grande banquete. E detalhe, você não vai precisar ficar com miséria, você não vai precisar ficar arregrando, você não vai precisar ficar poupando, dizendo assim, quantas pessoas? 10 pessoas? Então compra lá 10 asas. A pessoa vai ficar, ela vai comprar para sobrar. Ela vai comprar mais do que o necessário. Por quê? Porque dinheiro para ela já vai... 100 reais para ela já não vai ser um dinheiro que faz falta. E isso é a vontade de Deus para todo mundo. Que eles cheguem num ponto onde 100 reais, 200 reais, se você perder por qualquer motivo, né? Lógico que você não vai perder, mas se acontecer de perder, você não vai dar aquela tristeza, aquela depressão que parece que arrancou um pedaço de você. Tem gente que se perder 100 reais, irmão, a pessoa entra numa depressão. A pessoa, nossa, dá uma tristeza. Por quê? Porque para ela, aquele dinheiro é muito. Ela está errada em ficar triste? Não, porque para ela é muito. Mas quando uma pessoa, como esse homem aqui, se ele perdesse 100 reais, você acha que ele ia ficar triste, deprimido? Não, por quê? Porque aquele valor para ele era pouco. Então ele poderia tanto perdê-lo, como ofertá-lo na vida de alguém, ajudar um vizinho, ajudar um parente, ajudar alguém que está precisando de uma cesta básica. E Deus quer que todos os seus filhos que receberam Jesus, não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida financeira, eles sejam pessoas que de tempos em tempos, eles sejam conhecidos por ser uma pessoa que está tendo dinheiro para abençoar. Quando fala que tem alguma coisa de dinheiro, vai ter uma festa na igreja, ela nunca está dizendo não, ela está sempre dizendo sim. Ela está sempre podendo ajudar. Por quê? Porque ela é abençoada por Deus. Então nós somos chamados a andar neste lugar. Quando você recebe Jesus como seu Senhor, e detalhe, ele recebeu Jesus para ser um discípulo, porque tem gente que é salvo por Jesus, mas tem gente que é um discípulo de Jesus. Quando você é salvo por Jesus, ele vai cuidar de você na misericórdia. Mas quando você é um discípulo de Jesus, ele vai te fazer experimentar milagres sobrenaturais. Porque quando você é discípulo, naturalmente você vai praticar aquilo que ele ensinou acerca de dinheiro. Você vai ensinar o que ele praticou, o que ele ensinou acerca de casamento.
você vai praticar aquilo que ele ensinou acerca de todas as áreas e você vai colher o fruto dessa escolha. Então, assim como Levi entregou a vida para Jesus, porque tem gente que pensa, eu vou para Jesus, vou ficar pobre, nossa, minha vida vai ser uma derrota. Não. A vida das pessoas que são de Jesus e é uma derrota, pode saber que elas acertaram em aceitar Jesus, mas elas estão errando em outras coisas, porque quando você acerta em obedecer Jesus, a Bíblia diz que ele tem vida e vida com abundância. Esse homem aqui mostrou que ele tinha abundância, por quê? Porque ele já era acostumado a mexer com dinheiro, ele sabia que tinha que evitar as perdas, multiplicar o dinheiro, fazer render, não gastar com nada para aparecer, não comprar nada para aparecer para ninguém. Isso é sabedoria de Deus para a sua e para a minha vida. Então receba Jesus na sua vida financeira e você pode esperar que vai chegar um dia que você vai ter para ajudar, que você vai ter sobrando, que você vai ter guardado. E não vai ter guardado para fazer algo, vai estar guardado assim, estou guardando não sei nem para quê, estou guardando aqui. E você vai chegar num lugar que você vai ter um dinheiro, você não sabe nem para que ele está guardado, mas você tem ele por quê? Porque você poupou, você gastou menos do que você recebia, para você poder ter um dinheiro, para quando aparecer uma oportunidade, você multiplicar ele, você poder fazer. E isso é o que Mateus, que também era chamado de Levi, ele fazia. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que que Jesus espera de nós, é que ele disse para aqueles homens, eu vim não para chamar os justos ao arrependimento, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Está lá no versículo de número 32. O que nós podemos esperar de Jesus? Que ele não tem um coração de apontar o dedo. Ele não tem um coração de chegar para a pessoa que está com problema e dizer, você está com um problema. O coração de Jesus é de apontar uma solução. O coração de Jesus é de apresentar para a pessoa uma saída. Porque tem gente que é muito bom em dizer que está vendo um problema, mas ela não tem nenhuma ideia, nenhuma solução para ajudar a pessoa. Ela consegue ver que a pessoa está com um problema no casamento, mas ela não sabe o que falar para a pessoa, como resolver. Se for só para criticar, não precisa. Se for só para apontar o defeito e não tentar ajudar, não adianta. Jesus ele tinha esse coração de chegar na vida das pessoas, aos discípulos que ainda não sabiam, eles perguntavam quem pecou. Jesus ele não perguntava quem pecou, ele já chegava querendo resolver o problema. Os discípulos já tinham recebido o poder para curar, eles já tinham recebido o poder para orar pelos enfermos. Eles encontraram um homem que estava doente há 38 anos e perguntaram, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse, isto aqui é uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, ele caçava em toda situação uma maneira do nome de Deus ser glorificado. Quando uma pessoa normal encontra um perdido, o que ele faz? Ele aponta o dedo, ele diz que é o perdido, ele diz que aquela pessoa não vale nada, ele diz que aquela pessoa não vai chegar em lugar nenhum, ela olha para o natural. E quando Jesus encontra um perdido, o que ele faz? Ele chama a pessoa ao arrependimento. Quando Jesus encontra o doente, o que ele faz? Ele chama aquela pessoa dizendo, levanta e anda. Quando ele encontra uma pessoa que está com um problema financeiro, ele chama ela para se alinhar com os princípios da palavra dele. Ele não fica dizendo assim, tá vendo, você está quebrado, tá vendo, você está falido, tá vendo, você não tem nada na vida. Ele não tem essa característica, ele não fica procurando culpados, porque se ele procurar, ele acha. Ele fica procurando uma maneira de resolver o problema da pessoa. E ele também espera de mim e de você que nós tenhamos esse coração. Porque muitas vezes nós somos tentados a olhar para a pessoa e falar assim, tá nessa situação? É porque plantou e está colhendo. Tá nessa situação? É porque lá no passado fez mal para alguém. E você muitas vezes se coloca nessa posição e Deus só queria que você pensasse, eu posso ajudar ou não posso? Se pode ajudar, ajuda. Se não pode ajudar, simplesmente ignore. Mas muitas vezes nós podemos, porque Deus nos dá esse poder. Então quando você vê pessoas perdidas, não pense que elas não têm futuro. Pense como Deus poderia fazer através dessa pessoa. Se ele fez com Paulo, que era um homem perdido, um apóstolo, e você vê uma mulher que está na prostituição, vê uma pessoa que está nos vícios, nas drogas, na bebida, você pode olhar para aquela pessoa e pensar, o que Jesus poderia fazer através dessa pessoa? Porque diz que quanto maior o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quando você vê uma pessoa que está muito ali derrotada nas mãos do diabo, não adianta você chegar e dizer, você é um derrotado. Ou então comentar com alguém de lá, ó, fulano de tal é um derrotado. Essa frase não é o coração de Jesus. O coração de Jesus é, está derrotado? O que nós podemos fazer para ele deixar de ser derrotado? Está quebrado?
que nós podemos fazer para ele deixar de estar quebrado? Está com fome? O que nós podemos multiplicar? Pães, peixes, o que pode ser feito? Acabou o vinho? O que nós podemos transformar em vinho? Água. Então o coração de Jesus era sempre voltado para solucionar um problema. Tem um pastor americano que é famoso, ele diz que a nossa vida, nós vamos ser lembrados por 2 tipos de coisas. Diga comigo assim, quais? O problema que nós criamos e o problema que nós resolvemos. Quem é que cria problema? É gente que ninguém quer ter perto. Quem é que resolve o problema? É aquela pessoa que todo mundo quer lembrar dela, quer ter ela perto. Se tem uma festa, chama ela. Se tem um trabalho de grupo, quer chamar. Por quê? Porque aquela pessoa, ela está sempre somando, ela está resolvendo o problema. Ela olha para a situação e vê uma solução. Diz que uma vez um homem lá na China, aliás, nos Estados Unidos, mandou 2 homens para a China. E chegou lá e falou assim, vai lá e olha se aquele lugar é bom para vender chinelo. Aí um foi e chegou lá e olhou as pessoas, que viu que ninguém estava de chinelo. Aí ele olhou assim, viu que chinelo não era algo comum lá. Eles usavam, ficavam descalços, tinham um outro costume. Aí ele voltou para o patrão e falou assim, patrão, naquele lugar não é bom vender chinelo, porque o povo não usa chinelo. Então montar uma fábrica de chinelo nesse lugar não é bom, não é viável, não é interessante financeiramente. Não te aconselho a abrir essa fábrica lá. Aí o outro homem que foi para o mesmo lugar, chegou para o patrão e falou assim, patrão, eu descobri que nós vamos ficar milionários naquele lugar, porque lá ninguém tem chinelo ainda. Então vamos abrir uma fábrica de chinelo lá, vamos mostrar para o povo que é bom usar o chinelo, e aí nós vamos vender para todo mundo, ninguém ainda tem chinelo. Perceba que os 2 olharam o mesmo lugar, um viu um problema, o outro viu uma solução. Então que você possa ter essa mente, e isso aqui eu estou trazendo para o sentido de pessoas, né? Quando você vê uma pessoa com um problema, procure achar uma solução. Talvez a pessoa está tão perdida no problema que ela não consegue nem imaginar uma saída. Mas você que está de fora, você consegue ver uma saída. Talvez você não tenha o dinheiro para ajudar, mas você pode falar para ela, fulano, pede o ciclano, porque ele pode te ajudar. A pessoa vai ir e vai solucionar o problema. Talvez você vai ver a pessoa com um problema no casamento, e você está de fora. E você pode, com um conselho, salvar uma família. Você pode, com um conselho, impedir um divórcio. Você pode, com um conselho, impedir que alguém tenha a sua vida financeira, os filhos cresçam sem pai, sem mãe, por causa de uma confusão. Tem gente que vê um problema no casamento e fala, larga esse homem. Tem gente que vê o mesmo problema e fala, faz assim, que assim vai ficar bom e você vai ficar bem com esse homem. Então a pessoa, ela olha para a situação, ela já tem uma palavra que vai gerar problema. Agora, uma pessoa que tem a mente de Jesus, ela vai gerar sempre uma solução. Que você possa pedir a Deus essa graça. Que você possa pedir a Deus essa sabedoria. Que você possa pedir a Deus para te batizar com esse entendimento de tudo que você passar. Você se perguntar o que pode sair de bom dessa história. Ah, fulano de tal está doente. O que Deus pode extrair de bom dessa situação? Porque geralmente quando um crente fica doente, ele ora mais. Sim ou não? Quando ele está doente, ele peca menos. Quando ele está doente, ele fica mais vigiante. Quando ele está perto de morrer, e se tem alguém para reconciliar, ele reconcilia. Então, tudo que você vê, pense numa solução. Pense num ponto positivo. Porque Deus está sempre procurando uma maneira de nos abençoar. Diga comigo para terminar assim. Deus está sempre procurando uma maneira de nos abençoar. Resumindo, ele olha para tudo que está acontecendo e ele tenta achar ali uma maneira de tirar uma bênção. O coronavírus foi Deus que criou? Não. Foi criado em laboratório, provavelmente por homens naturais. Criaram querendo criar. Deus poderia impedir? Poderia. Não impediu, o coronavírus alastrou. Teve gente que no leito de morte foi lá e reconciliou com a família e depois até nem morreu. Estava lá para morrer de corona e então a família teve uma reconciliação, pediu perdão, voltou a conversar que não conversava há muitos anos. Deus, a gente vê um problema. E Deus olhou e falou assim, já que tem o coronavírus, vamos criar isso aqui para criar uma reconciliação. Então, até onde está um problema, até onde tem morte, Deus procura extrair uma coisa boa que vai trazer esperança. E ainda que a pessoa morresse, ela morreria reconciliada com a sua família. Então, se você está passando por um tempo difícil na sua vida, se pergunte, o que eu posso aprender de bom com esse tempo? Você está passando um tempo difícil, de desemprego. O que você pode aproveitar para fazer esse tempo? Dá para ler mais a Bíblia quando está desempregado. Que tal ler mais?
Que tal aprender um curso? Que tal aprender um novo idioma? Porque uma pessoa vai falar assim, nossa, que coisa ruim, estou desempregado. O outro pode dizer assim, vou aproveitar que estou com tempo sobrando e vou ler a Bíblia, vou orar, vou fazer as coisas que tem que fazer. Porque quando você estiver empregado de 8 às 7, de 8 da manhã às 5 da tarde, talvez você não vai poder ler tantos livros. Então, está desempregado? Fica murmurando porque a porta não se abre. Ore, busque, entregue o currículo e faça o que puder. Mas não abriu a porta? Gaste as horas que você estaria trabalhando, fazendo algo que vai te fazer crescer. Você tem um problema, o desemprego, mas você transforma ele numa solução. Você tem uma dificuldade, mas você transforma ela numa maneira de glorificar o nome do Senhor Jesus. E com isso, nós caminhamos aqui para o final. Ainda não estou terminando não, mas para a gente fechar, eu vou recapitular tudo que eu falei. Quando o tema das mensagens é sempre tirar o que nós podemos esperar de Jesus e o que Jesus espera de nós. O que eu aprendo no primeiro ponto? Se eu entregar minha vida para Jesus, praticar o que ele ensina na vida financeira, vai chegar um tempo em que eu terei condição de ser a pessoa que fala assim, deixa comigo que eu vou pagar. Deixa comigo que eu vou mandar minha ajuda. Deixa comigo que o lanche é por minha conta. Deixa comigo que eu vou te abençoar. Para você não ficar toda a vida sendo aquela pessoa que é o abençoado. Parece que é bênção, parece que é bom, né? Alguém sempre me dá, alguém sempre me ajuda. Olha como eu sou abençoado. Só que a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Então nós temos que mudar o pensamento de achar que o bonito é sempre receber. Pastor, eu estou sempre recebendo. Eu não tenho, alguém vem e paga para mim. Olha como é que Deus toca no coração. Maravilha. Mas e o dia que você vai chegar e você vai falar assim, não, deixa comigo, eu pago. E é pagar assim, não ficar triste. Porque tem gente que paga também e fica lamentando um ano. E fica órfão, você lembra que eu te paguei no verão passado? Não, é pagar e falar assim, R$20, o que é isso? Paguei aqui R$50. Paguei, tô nem aí, R$50. O que é R$50? Na mente de uma pessoa que é próspera em Deus, ela paga uma coisa para dentro, depois que ela avança, amadurece, chega no ponto, não todo dia, não toda hora e sempre com a mesma pessoa. Estou dizendo assim, de tempos em tempos, ela está tendo uma oportunidade de pagar algo para alguém. Em vez de ser aquele que está lá na fila da cesta básica, ele é aquele que dá uma cesta básica. Quem está entendendo a diferença, diga glória a Deus. Você tem que desejar isso, porque se você ficar achando que o bonito é receber a cesta básica, então você não vai querer avançar. Mas quando você entender, fala assim, Deus, eu quero ser aquele que dá a cesta básica. Eu quero ser aquele que se na roda ali alguém não tiver o dinheiro para lanchar, eu sou o que vai falar, não, falando, deixa comigo, pode escolher. E aí, quando você muda a mentalidade para esse ponto, a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Isso aqui está falando de prosperidade, de você ser uma pessoa abençoadora, porque você é abençoado por Deus e você vai poder dar um grande banquete, né, que é o exemplo que deu aqui, para uma multidão. Que quer dizer, você não vai abençoar só uma vez, você vai poder ter muitas outras vezes a oportunidade de abençoar. Então você pode esperar de Jesus prosperidade. Segundo ponto que eu falei, Jesus ele olha para a pessoa pecadora e diz, se eu não der uma chance, ela não tem nenhuma chance, então eu tenho que dar uma chance. Se ela vai vir e vai me trair como Judas traiu, não importa. Se ela vai dizer que para cair fogo do céu como João diz, não importa. Mas se eu não der uma chance, eles não têm nenhuma chance. Então você tem que entender, se você não der uma chance para as pessoas, pode ser que elas não tenham nenhuma chance. Pastor, é falho. Você também é. Ela é problemática. Você também era. E Deus teve misericórdia de você e te aceitou. Então aceite as pessoas. Não estou dizendo para você levar para dentro da sua casa, colocar num cargo ali importante para cuidar do seu dinheiro, não. Mas dê à pessoa uma chance de ver que ela mudou. Tem gente que não gosta de dar emprego para aquele povo que foi preso e foi solto. É um perigo? É. Mas quem sabe a pessoa precisa daquela oportunidade. Se ninguém der, o que ele vai fazer? Vai voltar para o crime. E também, se ele voltar para o crime por causa disso também, ele tem que ser preso do mesmo jeito. Não justifica ele voltar para o crime. Estou dizendo que se talvez tivesse dado uma oportunidade, ele poderia ter sido um homem de emprego, cuidar da sua família e não ia voltar para o crime. Não estou dizendo que justifica, é vítima da sociedade. Se tem uma pessoa que nunca vai falar um negócio desse, é eu. Mas muita gente que recebe a oportunidade, ela abraça. E assim é sobre emprego, assim é sobre uma oportunidade na igreja, assim é uma oportunidade na empresa, assim é uma oportunidade na vida sentimental, assim é uma oportunidade em todas as áreas da sua vida. Porque Deus é esse Deus que pega a pessoa que ainda não está pronta e diz, vou te dar uma chance. Sabendo às vezes que vai até falhar, como era o caso de Judas. Mas Deus disse, está comigo, dá uma chance. Eu não posso deixar de te dar uma chance só porque eu sei que você vai trair. Está com Jesus dizer, eu dou uma chance. É da natureza de Jesus dar uma chance para as pessoas. Pedro negou. E Jesus disse, não, vou dar mais uma chance. Por quê? Porque isso é uma característica do Filho de Deus. Dar
para as pessoas mais uma chance. Não vai ficar dando sempre, mas pelo menos algumas, uma ou duas, algumas ela dá. Por quê? Porque ela tem a coisa chamada misericórdia. Amém? Então, se você puder agora, fica de joelho no seu lugar. Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richel e você acabou de assistir mais um culto aqui do Ministério de Restauração Rei Jesus. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e te convidar para fazer parte da nossa lista de transmissão, para que você possa receber cada um de nossos vídeos direto no seu WhatsApp. O número está aqui na descrição desse vídeo e também na descrição desse vídeo você encontra todas as informações necessárias para abençoar financeiramente este ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.